A paz do Senhor, meu amado pastor e meu amado professor da Escola Bíblica Dominical. Que alegria estar com os amados irmãos mais uma vez e estamos aqui para dar continuidade aos estudos da nova revista Projetando 2024 com Sabedoria. Essa aqui é a nossa nova revista desse trimestre de 2024. E hoje nós estamos na página de número 29, é o estudo número 5, Sabedoria para a Criação de Filhos. Sabedoria para a Criação de Filhos. Antes de tudo, eu gostaria de iniciar com uma oração. Senhor Jesus, fala conosco de uma forma toda especial, que possamos aprender a Tua Palavra e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, muito obrigado por todo o empenho aí, na sua escola bíblica dominical. Deus tem abençoado grandemente. Eu estou agradecendo porque é a confiança que temos aqui nessa revista, Deus me deu a graça de escrever. Nós comentamos essa revista a pedido do pastor Gedeon Júnior, então eu quero agradecer por todo o empenho. Os conselhos não são do pastor Heber, conselhos são de Salomão, o rei mais sábio que já governou Israel. Então estamos aprendendo a cada dia e nós apenas colocamos aqui, escrevemos e comentamos, mas com toda graça de Deus sobre as nossas vidas. Assim como Deus tem abençoado a vida de cada escritor do nosso ministério, cada comentarista. E tem sido uma bênção, Nós estamos aqui na 32ª edição dos estudos bíblicos dominicais. Muito bem, irmãos, hoje vamos falar sobre filhos. Sabedoria para a criação de filhos, tá certo? E nós vamos ter que ter muito cuidado nesta lição e nós vamos explicar ao longo do estudo quais são os cuidados que temos que ter nesta lição. Muito bem. Sabedoria para a criação de filhos, o texto áureo está em Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E é verdade, irmãos. Filhos é uma bênção. Filhos é realmente presente de Deus, é uma herança do Senhor que Ele nos dá. Verdade aplicada. Ser um bom exemplo para os filhos não é tarefa fácil. Nós somos observados a todo momento. Nós que somos pais somos observados a todo momento. Mas é essencial para que eles possam ter referências importantes em sua vida. Então, as referências que as crianças têm são os pais. São aqueles que cuidam delas. Então nós temos que ser exemplo. Quando eu falo de criança nesta lição, quando eu falo de criação de filhos nesta lição, nós estamos falando aquele que cuida. Por quê, irmãos? Porque às vezes quem cuida dessa criança é a mãe sozinha. A criança não tem pai. Então quem cuida é a mãe. Às vezes quem cuida são os avós. Às vezes até tio e tia. Então esta lição é direcionada aos responsáveis. Nós estamos falando sobre sabedoria para a criação de filhos. Mas não é direcionada ao pai e à mãe. Na maioria das vezes é o pai e a mãe. Claro que sim. Mas existem situações que quem cuida são os avós, quem cuida são os tios. E nós estamos falando para estas pessoas. Como criar os filhos? Direcionando aquelas pessoas que estão criando. Tudo isso aqui está na introdução. Aí nós temos aí o primeiro conselho. O primeiro conselho diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Preste atenção aqui que é algo muito importante. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Mostre para o seu aluno que no caminho é uma coisa, o caminho é outra coisa. No caminho, o caminho. Qual é a diferença? O caminho é o seguinte: vá por esse caminho, que Deus te abençoe, siga em paz, que tudo vai dar certo. Você mostrou o caminho. É como se alguém falasse assim: onde fica a cidade Dogama?
Você está lá, vamos dar um exemplo, no Recanto das Emas. E eu falo assim, meu amigo, você vai descer aqui direto. Lá no Balão do Periquito, você vai descer até o final, você vai encontrar ali a entrada do Gama, e você vai encontrar ali, por exemplo, ele quer chegar na nossa igreja, você vai encontrar ali o Balão do Periquito, vai descer, vai passar por um prédio enorme, que é o Gama Maggiore, continua descendo, 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 vai passar pelo estádio de futebol, continua descendo, você vai encontrar a feira permanente de um lado, o Hospital Santa Lúcia do outro, a nossa igreja está do lado. Eu estou lá no Recanto das Emas e eu mostrei o caminho. O caminho. Agora, se eu mostro no caminho, eu vou com ele. O caminho fica muito mais fácil. Eu estou com ele no caminho, não é o caminho. Se eu ensinei um adulto se vira. Ele vai chegar aqui sem nenhum problema. Agora, uma criança é diferente. A criança precisa de acompanhamento. A criança precisa de acompanhamento. Então eu não posso mostrar o caminho. Eu tenho que estar com ele no caminho. Tá certo? E aí você vai explicar aqui nesse tópico de número 1. Ensina a criança. Salomão fala aqui nesse conselho, ensina a criança no caminho. Observe bem, ele não diz o caminho, e sim no caminho. Onde quero chegar? Ensinar o caminho é muito fácil. É mostrar a criança e deixar que ela se vire, que ela aprenda sozinha. É dizer, o caminho é aquele ali, vá por ele, boa sorte. Será que funciona? Dependendo da criança, sim. Mas creio que não seja isso que Salomão quer nos dizer. Ensinar a criança no caminho, como Salomão aconselhou, é completamente diferente. É pegar na mão da criança e ir com ela, ensinando o caminho pelo qual ela deve andar. É dizer, vem cá, filho, o caminho é este. Aprenda comigo a não roubar. Aprenda comigo a não xingar. Aprenda comigo a não desrespeitar as pessoas. Aprenda comigo a ser cristão, a ser leal, a ser verdadeiro, a ser amoroso, a ser educado. Aprenda comigo, vem comigo no caminho, que eu vou te acompanhar nele. Então isso, irmãos, é andar no caminho. É cuidar da criança no caminho. Quando Jesus aqui em Marcos capítulo 10, versículo 13, ele diz o seguinte, eu quero ler o texto com você. Abra sua revista na página 31 e você vai ler o seguinte texto. Então lhe trouxeram algumas crianças para as tocar, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus abençoou a cada criança. Então, observe o seguinte. Jesus ele teve um gesto de carinho, um gesto de amor. Ele aproximou da criança, ele abraçou a criança, ele pegou a criança nos braços. Então nós temos que também ter esse contato com as crianças. A gente olhar no olho, conversar e entender o que esta criança quer, o que essa criança precisa, dar atenção, ensiná-la. E nós temos que cuidar de cada uma dessas crianças. Nós precisamos cuidar de cada uma delas. Agora, cada criança tem sua característica. Cada criança tem a sua característica. Cada criança tem uma inclinação a ser alguma coisa. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um filho de 13 anos, vai completar esse ano de 2024. Tenho uma filha de 8 anos, porque completa esse ano em 2024. E eu tenho então, na verdade eu tenho um filho de 12 e uma filha de 7. Esse ano é que vai completar 8 e 13. Mas o que acontece? O André, meu filho mais velho, gosta muito de pintar, de desenhar. Ele se interessa muito disso e gosta muito de futebol. A minha filha Eloá gosta muito de escrever. Ela escuta as mensagens bíblicas e vem e escreve. E aí ela consegue, eu explico para ela o texto, ela vem aqui e copia e ela lê e ela vai colocando tudo no papel. Ela gosta disso. Ela gosta de ler, gosta de estudar e tem 7 anos. Glória a Deus por isso. Então cada criança tem a sua capacidade, cada criança tem a sua inclinação, cada criança gosta de uma coisa.
eu não vou estar no caminho induzindo esta criança a ser uma coisa. Deixa a criança ser o que ela é inclinada, mas observando, estando no caminho. Você vai entender. Olha aí na sua revista, na página 31. Muitos pais querem fazer, eu estou no último parágrafo. Muitos pais, não, vamos ler aqui do embora, né? Você vai contar 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo na página 31. Você vai entender o que eu estou falando. Embora não devamos tolerar a obstinação, cada criança tem potenciais que devem ser percebidos e estimulados pelos pais. Conversando com professores, pais e avós, é possível compreender e ajudar a desenvolver melhor a capacidade de cada criança. Então, cada criança tem a sua capacidade, cada criança tem a sua inclinação para uma coisa ou outra. Então, eu tenho que ver com o professor. O professor, irmãos, ele é uma extensão da educação que você dá ao seu filho. A escola bíblica dominical, por exemplo, aqui na sede é a pastora Adriana. Ela não é responsável pela criação dos meus filhos, sou eu, é a minha esposa. Nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. A pastora Adriana apenas ajuda. O professor lá na escola apenas ajuda. Mas a principal responsabilidade recai sobre o pai e a mãe, ou recai sobre aquele que cuida da criança, seja o avô, seja a avó, seja o tio, seja a tia. Então, muitos pais querem fazer todas as escolhas para os seus filhos. A criança gosta de pintar, eu falo, não, você vai fazer isso. A criança gosta disso, não, você vai fazer aquilo. Deixa a criança, meu irmão. Você está ali de olho, você está ensinando no caminho, mas deixa ela despertar aquilo que ela é inclinada para isso ou para aquilo. Entendeu? Muitos pais querem fazer todas as escolhas para os seus filhos. Porém, ao longo prazo, tal atitude causará danos a estes. Quando os pais ensinam uma criança a tomar decisões, não precisa assistir a todos os passos que ela dará. Bastam saber que seus filhos permanecerão no caminho certo, porque eles mesmos fizeram a escolha. Treine seus filhos a escolher o caminho correto. Mas não se esqueça que temos que ensinar no caminho, não apenas com palavras, mas principalmente com as atitudes e o testemunho. Principalmente com as atitudes e o testemunho. Então nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que estar no caminho, principalmente com as nossas atitudes e com o nosso testemunho, porque nós estamos sendo observados. Os nossos filhos nos observam a todo instante, a todo momento, a cada segundo. Estamos sendo observados. Então, meu querido irmão, o primeiro objetivo da lição foi alcançado. É mostrar que existe um caminho e que eu tenho que estar com a criança nesse caminho. Ensina a criança no caminho que deva andar. Quando for velho, não se desviará dele. Quando chegar aqui na parte 2, disciplina a criança, nós vamos ter alguns cuidados aqui nesta lição. Nós vamos falar de disciplina, de correção. Vou dar um exemplo. Como nós estamos aqui no canal do YouTube, porque eu subo o vídeo pelo meu canal, certo? Canal Pastor Heber Ramos. Inclusive, se você não se inscreveu ainda no meu canal, está faltando um pouquinho para 1000 inscritos, você entra aí, se inscreva e Deus vai te abençoar. Então, os vídeos das aulas dos professores é por intermédio do meu canal, não é por intermédio do canal da igreja. O pastor Gideon Júnior deixa à vontade cada professor, então eu subo aqui pelo meu canal mesmo, o canal do pastor Heber Ramos. Só que eu não posso falar algumas coisas aqui na lição, porque senão o próprio YouTube derruba o vídeo. Então, você vai ler a sua revista. Você, na verdade, já leu a sua revista. Se você não leu, pare o vídeo, certo? Separe o vídeo, dá uma pausa aí e vai ler esta lição aqui. Página 32, página 33, página 34 e nós vamos aqui, página 34, tá certo? Página 32,
33 e 34. E quando você tiver o conhecimento do que está escrito aqui, o que você leu, você vai entender que a correção é no último grau, na última instância, digamos assim, certo? Você vai ensinar o seu filho, você vai falar com o seu filho, mas você não vai permitir, como pai, como mãe, a desobediência do seu filho. E aí você vai conversar uma vez, vai conversar duas, três, quatro, cinco, que seja. Mas vai chegar um momento que você vai ter que corrigir de uma forma mais forte, digamos assim. E aí você então vai ter que chegar junto do seu filho e da sua filha. E aí você vai seguir os conselhos aqui de Salomão. O que está aqui na página 32 e o que está principalmente aqui na página 33, no tópico 3. No tópico 3, você vai ter muito cuidado com esse conselho que está aí. Tá certo? E aí nós vamos caminhando aqui em toda a lição. Disciplina. O que diz o que é disciplina na página 32? É submissão a um regulamento. Os pais, além de ensinar a criança no caminho que tem que incluir, disciplina é a palavra base aqui para esse tópico. Disciplina. Disciplina a criança. E pastor Heber, o que é disciplina? Disciplina é submissão a um regulamento, certo? Disciplina é submissão a um regulamento. E os pais, além de ensinar a criança no caminho, têm que incluir nesta ação a disciplina. Ou seja, a criança tem que estar submissa às regras que os pais dão a ela. É por esse motivo que Salomão, no tópico anterior, aconselha aos pais a ensinar. Então, ensine a criança a ser obediente. Ensina a criança que existem normas, que existem situações que elas têm que obedecer. Não pode crescer dentro de uma casa achando que pode fazer tudo. Existem regras, existe sim momentos em que a criança tem que parar e falar assim, eu tenho que obedecer. A obediência é de suma importância na vida de uma criança. Ela tem que obedecer. Ela não pode achar que pode... Ela tem que obedecer. Ela não pode viver dentro de uma casa e achar que pode fazer tudo e o pai simplesmente ficar inerte a essa situação. Então Salomão está falando aqui nesse conselho a não tirar a disciplina da criança. A não tirar a disciplina da criança. Porque às vezes o pai fala uma vez, fala duas, fala três. E a criança parece que não quer entender. Então o pai tem que disciplinar esta criança. Aí Salomão dá o seguinte conselho. Esse conselho, eu volto a repetir, é no último caso. No último caso, aí você vem e segue esse conselho. E aí você presta bastante atenção aqui. Você conta parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Aí você presta bastante atenção aqui o que está no parágrafo de número 3º aqui. O conselho fala em corrigir. O conselho fala em corrigir. Olha aí que está no tópico. Então corrija o seu filho. Corrija o seu filho. Aí você vai ler com atenção esses 5 conselhos de Salomão, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, certo? Você vai ler aí na sua classe. Agora, não é fácil para um pai amoroso disciplinar um filho. Não é fácil, certo? Mas é necessário. Por quê? Porque a responsabilidade que Deus deu a nós é cuidar, é orientar. E a falta de disciplina coloca o amor dos pais em questão, porque demonstra que não se preocupa com a formação do caráter dos filhos. A maior responsabilidade que Deus dá aos pais é cuidar e orientar os filhos. Esta responsabilidade é nossa. A falta de disciplina coloca o amor dos pais em questão, porque demonstra que não se preocupa com a formação do caráter dos filhos. Não, deixa os filhos aí, pode deixar eles fazerem o que quiser, que está tudo certo. E não há uma correção, não há
um ensinamento, não há uma disciplina. Discipliná-los evitará um desastre no futuro, certo? Então, é importante a disciplina. Aí vem aqui, sem correção, as crianças crescem sem a compreensão do certo e do errado e com pouco senso de direção na vida. Não tenha medo de disciplinar seus filhos. É um ato de amor. É um ato de amor. Não tenha medo de disciplinar seus filhos. Lembre-se de que seus esforços não podem tornar seus filhos sábios. Apenas vão encorajá-los a buscar a sabedoria de Deus acima de tudo. Então, irmãos, você mostra que precisa sim de correção, de disciplina. Agora, no tópico de número 3, esse tópico de número 3, você vai ler com muito detalhe, com muita atenção e vai ver a história verídica que está aqui no 3.1, certo? E aí nós vamos ensinar isso em classe. Eu estou falando aqui bem tranquilo, pisando em ovos aqui, né, para não falar, e também porque se eu falo algumas coisas, tu pode entender de forma errada e dá problema. E aí acaba tirando o vídeo e você não recebe o vídeo. Então você vai ler com muita calma aqui o 3.1, você vai ler com muita calma o 2, disciplina a criança, 3, você vai ler o 3 aqui, 33, 34, e aí você vai explicar para o seu aluno, você vai entender o que está aqui e você mostra para o seu aluno que não pode acontecer o que está aqui. E aí nós vamos então partir para o tópico de número 4. Seja sincero com a criança. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios capítulo 27, versículo 5. Aí você vai falar sobre sinceridade. Página 35. Sinceridade cai bem em qualquer situação. E nesse assunto no qual estamos tratando, melhor ainda. É importante falar para a criança porque ela está ficando de castigo. Ela precisa saber o motivo. Mas esta fala tem que ser sincera, franca. O pai tem que falar para o filho não o que ele quer ouvir, e sim o que ele precisa ouvir. E se tiver de repreender, seja franco. Você poderá até encobrir alguma coisa, mas ser sincero, diz Salomão. Claro que isto é melhor. Ser sincero, diz Salomão, que é melhor. Então você tem que ser sincero. Aí eu peguei e botei o seguinte no 4.1. Não cometamos o erro de Davi. Você vai ler toda essa história, a história de Davi, e você vai mostrar na sua classe para o seu aluno o que Davi fez. Quais foram os erros de Davi? E aí você vai mostrar que por conta de erros que ele cometeu, a casa dele ruiu. Aí nós temos a história aqui de Aminon, de Absalão, de Tamar, de Joabe. Por quê? Aminon, ele fica interessado por sua meia-irmã Tamar, e a palavra do Senhor diz que ele arma juntamente com Jonadab, se eu não estou enganado, e aí finge que está doente, pede para Davi enviar Tamar, sua filha, para levar bolos para ele, porque ele estava enfermo, e lá ele faz algo terrível, ele estupra a irmã, e ali ele depois manda ela embora, sente nojo e manda Tamar sair. Absalão fica sabendo disso, com ódio no coração, vai lá e mata Aminon. Certo? E ele não confronta isso. Davi não encara esse tipo de problema. Davi simplesmente não resolve esta questão e aí o reino dele é totalmente perseguido por Absalão e acontecem coisas terríveis aqui. Aí aqui no parágrafo, você vai ter o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro e o quarto. Diz assim: Pai, não cometa o erro que Davi cometeu. Olha bem nos olhos de seus filhos e diga a verdade. Seja sincero. Não tenha um relacionamento com seu filho
não tenha um relacionamento com seu filho sem estar acompanhado da repreensão. Não encubra os erros de seus filhos como se não fosse nada. Às vezes você pode até falar, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Não tem nada a ver, tá tudo certo. E se tiver, meu irmão? E se for alguma coisa? Não tampe o sol com a peneira, repreenda seu filho. Hoje ele pode até chorar, mas amanhã ele vai te agradecer. Amanhã ele vai te agradecer. Então, irmãos, observe bem aqui a lição. Você vai dizer que a criança tem que andar no caminho, não mostrar o caminho. Depois você vai ver, vai mostrar que a criança precisa de disciplina, correção. Isso no último caso. Tá certo? Você conversa uma vez, duas, três, não resolveu, corrija seu filho. Se precisar de forma mais dura, corrija seu filho. Aí você vai ler com calma o tópico 2 e principalmente o tópico 3 da lição. Principalmente o tópico 3. Mostre o tópico 3. Até porque, se não tiver cuidado aqui no tópico 3, pode ter problema com o conselho tutelar. Os irmãos terem uma ideia. Então tenha cuidado aqui com o tópico 3. Mostre para o seu aluno que a intenção de Deus não é que aconteça o que está aqui no tópico de número 3. Deixa isto bem claro. Depois você vai estar partindo para o tópico 4, onde nós vamos ter que ser sinceros com a criança. Qual é o conselho aqui de Davi? Pastor Heber, mas Davi não estava lidando com criança. Davi estava lidando com adultos. Irmão, se ele não cuidou dos filhos quando adultos, é porque ele não cuidou quando criança. Davi era um homem muito ocupado. Davi era um homem que andava nas guerras, andava no palácio, era um homem de muita ocupação. Se ele não fez isso, se Davi não fez isso quando adulto, é porque ele não fazia quando criança. Então você tem que falar isso para o seu filho quando criança, quando adolescente, quando jovens. Você tem que encarar seu filho e falar com sinceridade. E aí você vai estar mostrando a realidade para o seu filho. Então nós temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo em nossa volta, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos. Aí você entra na conclusão. Os pais têm que colocar para os filhos que, mesmo sendo crianças, eles têm responsabilidades. Ela já tem que crescer sabendo se as ações serão puras e retas ou serão sujas e maliciosas. É por isso que é importante a repreensão quando eles errarem, mesmo que seja na base da palmada, não há problema nenhum, para que ele já comece a fazer uma separação daquilo o que é certo e do que é errado. É importante que seu filho saiba discernir as coisas. Se ele agir de forma correta, ele será bem-sucedido. Caso contrário, é óbvio que não. Quem é que vai ensinar isso para o filho, meu irmão? É o pai e a mãe. Se não é criado com o pai, é com a mãe. Se não é criado com a mãe, vai ser com o pai. Se não é criado com o pai e mãe, vai ser com o tio, com a tia, com a avó. Mas alguém tem que criar essa criança. Alguém tem que cuidar dessa criança. E não é a igreja, a escola bíblica dominical, não. Ali é uma extensão. É dentro de casa. Tem que ser ensinado. Deus deu esta responsabilidade aos pais de ensiná-los. Salomão fala nos conselhos anteriores que é impossível que seu filho seja uma bênção para você e para a sua esposa. Mas para isso acontecer, é necessário que você tome postura de pai, que seja também uma bênção para ele. Se você não é bênção para o seu filho, como que você quer que seu filho seja uma bênção para você? Você tem que dar testemunho, você tem que ser o exemplo. E você sendo exemplo, você dando testemunho, você vai ser bem-sucedido. Seu filho vai te abençoar, o seu filho vai te ouvir, o seu filho vai te respeitar, o seu filho vai te obedecer e vai ser uma bênção na sua vida. Os conselhos de Salomão aos pais em relação aos seus filhos não se limitam apenas à faixa etária de crianças.
Esses conselhos aplicam também à adolescência, à juventude e até mesmo na fase adulta. Seu filho poderá estar casado e até ter filhos, mas se ele errar e necessitar de repreensão, você, como pai, tem a autoridade e a obrigação de repreendê-lo. Obrigação de repreendê-lo. Agora, o que o diabo vai fazer com você, pai? Talvez você tenha errado em alguma coisa e ele vai dizer ao seu ouvido que você não tem moral para poder resolver aquelas questões e dar instrução ao seu filho. O que o diabo pode querer fazer para você, mãe? Talvez você tenha errado por algum motivo, por alguma coisa, e o diabo fala que você não tem autoridade moral para poder ensinar seu filho. Tudo isso tem que cair por terra. Se você pecou, você pediu perdão e está tudo certo. Deus lança no mais profundo do abismo, fecha e vida que segue. Então, que Deus possa abençoar esta lição. Veja que nós estamos trabalhando com conselhos de Salomão. Agora, ensina a criança no caminho que deva andar. Quer dizer que ela não vai sair nunca da presença de Deus? Tomara que não. Mas existem casos que acontece sim, da criança não querer nada com Deus. E aí a culpa não são dos pais, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, é simplesmente ele está usufruindo do direito, usufruindo entre aspas, né? Do direito do seu livre-arbítrio. Ele resolveu seguir outro caminho e Deus respeita esse caminho, embora sabendo que ele vai quebrar a cara lá na frente. Mas Deus é tão amoroso que quando isso acontecer, Deus recebe de braços abertos. Deus faz igual o filho pródigo, venha, troca as vestes, coloca a festa, a alegria, volte para a casa do teu pai, porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, irmãos, é isso que Deus faz. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado nesta lição. Então, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço para você ler com atenção esta lição. Leia com calma, aplica com cuidado, mostre exemplos. Aqui é apenas um norte, né, para que você se situa aí, para que você consiga levar a sua aula. Vá com calma, leia com atenção aqui os textos bíblicos. Mostra aqui os 5 conselhos de Salomão na página 33. Frisa muito bem o tópico 3. Leia o texto que está aqui em Provérbio 19, 18. E aí você vai seguindo. Conte essa história verídica aqui que aconteceu. Não mostre para o seu aluno que ele não pode agir na hora da raiva, na hora da ira, na hora nada disso. E Deus então vai te abençoar de uma forma toda especial. Amém? Finalizamos aqui mais uma lição. E, para não perder o costume, lançando aqui o meu livro, já lancei. Estou apenas divulgando O Convite de Cristo. O Convite de Cristo. Um livro evangelístico que você pode comprar e entregar para o seu amigo de trabalho, para o seu parente que ainda não entregou a vida para Jesus. Então está aqui o livro O Convite de Cristo, que traz 3 convites especiais da parte de Cristo, sendo estes intitulados: Jesus convida você que está cansado, Jesus Cristo te convida para ser filho e não criatura, e Jesus Cristo convida você para lhe perdoar de todos os pecados. Convites que com certeza irão abençoar sua vida de forma especial. Oro para que esta obra toque no seu coração e que Deus te conceda muitas bênçãos em nome de Jesus. O endereço é esse aqui embaixo. Você você coloca esse endereço aí e você vai ser direcionado à editora Viseu e lá você consegue comprar o livro físico. Não quer o físico? Quer o digital? Aí é a Amazon ou até mesmo a Cultura. Você pode comprar por lá também, pode comprar na Magazine Luiza, nas Americanas, tá tudo disponível nessas plataformas de venda. E esse aqui, Conselho de Salomão aos Homens, nós vamos relançar esse ano, porque foi desse livro aqui, de 176 páginas, que nós tiramos a revista. Então, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida.
Espero que eu tenha te ajudado. Boa aula e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Vamos orar e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Continue conosco, derramando sobre nós o teu poder, a tua graça e a tua glória. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, meu querido pastor. Um forte abraço, meu querido professor. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço. Amém.